Neste momento, para a apresentação do painel 2, dosimetria e jurisprudência, convidamos, como presidente de mesa, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Kátia Maria Amaral Jaguta, e como painelistas, o juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, Inesil Pena Marinho Júnior, o juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal, Etienne Coelho Martins, o juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Luiz Carlos Vieira de Figueiredo, a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia Glioshi, e o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Rogério Sanches Cunha. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra a desembargadora Kátia Maria Amaral Jaguta. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu quero registrar que a minha satisfação de estar presidindo esse segundo painel e fazer parte também desse grupo de trabalho que envolve a questão da dosimetria da pena, que é uma questão tão importante, tão relevante no nosso direito penal. Quero cumprimentar a todos na pessoa do ministro Luiz Fux e dos ministros que também compõem esse grupo de trabalho, Maria Tereza, Rogério Schietti, Reinaldo Fonseca, com quem tenho a honra de estar ao lado nessa missão. Eu também de todos os meus colegas que compõem o grupo estão aqui presentes. Eu cumprimento na pessoa do Dr. Anderson de Paiva Gabriel, que é árduo e está presente em todo momento e alavancando esse nosso trabalho, esse nosso difícil trabalho relativo à dosimetria. O nosso painel se refere à dosimetria e jurisprudência. Então, tenho a honra aqui, já vou passar a palavra aos palestrantes, devido até ao adiantado da hora. Inicialmente, o primeiro palestrante eu apresento o Dr. Etienne Coelho Martins. Ele é juiz federal e juiz instrutor do Supremo Tribunal Federal e mestre em Direito pela Universidade de Harvard. Dr. Etienne terá 10 minutos para apresentar a sua palestra. Eu coordenarei aqui o tempo, mas sei que Vossa Excelência permanecerá dentro do tempo regimental. Com a palavra, doutor Etienne. Agradeço também à ministra Maria Tereza, ao ministro Rogério Schietti, ao ministro Reinaldo da Fonseca por conduzir tão brilhantemente esse grupo e dar todo o suporte para nós, a fim de que a gente possa desenvolver um excelente trabalho. Cumprimento a todos aí da mesa e painelistas, um grande prazer estar aqui dividindo esse momento com vocês e compartilhar algumas reflexões e ansiedades a respeito desse tema. Bom, eu vou dividir aqui a minha fala em 2 tópicos. Primeiro, uma reflexão sobre o sistema de dosimetria de pena no Brasil, comparativamente com outros sistemas, especificamente com o TPI, Tribunal Penal Internacional, e com o sistema americano, porque assim, esse tema de dosimetria é um tema muito caro para mim, foi um dos objetos da minha pesquisa quando estava nos Estados Unidos, é um tema que eu tenho assim, me dedicado desde então. E o segundo tópico, vou falar um pouco sobre o papel da dosimetria da pena, e aí incluindo a jurisprudência, porque a gente está construindo a dosimetria da pena, que se convencionou chamar Justiça Penal Negocial, Especial Colaboração Premiada, e a ONPP, como a dosimetria, que é a jurisprudência que está sendo construída sobre isso, pode tornar ainda mais efetivo e alcançar o objetivo aí desses 2 institutos, no ONPP, em especial a colaboração premiada. Bom, sobre o primeiro tópico, vou fazer um contraponto às pessoas que falaram antes de mim, apontaram graves problemas que nós temos no sistema de dosimetria de pena do Brasil, mas eu acho que o nosso sistema é relativamente bom, não é um sistema perfeito, mas também está longe, quando comparamos com outros sistemas, de ser um sistema completamente ruim. Deixa eu só pegar para vocês, falar com vocês sobre o TPI. Também estou desenvolvendo uma pesquisa sobre dosimetria de pena no Tribunal Penal Internacional, só para os senhores terem uma ideia. Os crimes os quais o TPI tem jurisdição, todos os crimes, as penas vão de 0 a 30 anos.
desde o genocídio até um crime de guerra como destruição de templos religiosos. Simplesmente os juízes do TPI, eles partem de uma janela que vai de 0 a 30 anos. E assim, o legislador, né, quando fizeram lá o Tratado Internacional, o Tratado de Roma, assim, não se preocuparam em trazer pelo menos alguns parâmetros de pena mínima e de pena máxima que indicam ao juiz, que indicam, né, ao julgador, pelo menos assim, é um indicativo da gravidade e de como ele deve conduzir a dosimetria para aquele crime. Então, comparativamente, aqui no Brasil, a gente tem penas infinitamente menores para um crime de furto, por exemplo, e quando comparado a um crime de tráfico de drogas ou um crime de homicídio. Então, todas as penas vão de 0 a 30 anos, independentemente do crime que esteja sendo julgado. Aqui nós temos a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, né, com o sistema trifásico, que dá a oportunidade para as partes, para o MP e para a defesa, acompanhar o raciocínio do juiz. Então, ele sabe que na primeira fase o juiz sopesou X, Y, Z circunstâncias, chegou ao número X anos, depois ele vai para a segunda fase e para a terceira fase. No momento de avaliar a justiça daquela pena ou de fazer um recurso, a defesa ela tem total condições, assim como o MP, de focar exatamente quais pontos que eles entendem que o juiz foi, né, houve algum tipo de erro. No TPI, eles simplesmente mencionam todos os agravantes, todas as atenuantes e chegam a uma pena final. Você simplesmente lê lá o julgamento é dividido, né? Primeiro você condena, né? Você diz que o camarada é culpado. Numa outra sessão, você lê toda a sentença com a dosimetria. Eles vão apontando todas as circunstâncias agravantes e todas as circunstâncias atenuantes, sem mencionar qualquer número, e ao final chegam ao número X, Y, Z. Inclusive não tem qualquer raciocínio, né, explicitação de qualquer raciocínio com relação, por exemplo, à continuidade delitiva ou concurso material, concurso formal. Simplesmente pegam todos os crimes, apontam todas as agravantes, todas as atenuantes e chegam ao valor final. Ou seja, quem lê a defesa, ou até mesmo a acusação, o procurador do TPI não sabe exatamente qual circunstância teve um peso maior ou um peso menor na dosimetria. E poucos casos são apelados com sucesso. Mas dos poucos casos em que a apelação teve sucesso, o TPI eles respeitam muito a decisão de primeira instância, então eles não diminuem, eles não reformam o quantum de pena simplesmente com base de que a avaliação da primeira instância foi muito grave ou muito leniente. Se estiver dentro de uma zona cinzenta de proporcionalidade, se não for uma coisa completamente fora da caixinha, eles não reformam por esse argumento. Mas eles já reformaram algumas sentenças para entender que uma circunstância agravante não estava presente. E então, reformou, né, e mandou para a primeira instância recalcular a pena. E pasmem, a pena continua a mesma, uma circunstância agravante que foi anulada pelo tribunal, quando desceu para a primeira instância, a pena final permaneceu a mesma. E ninguém sabe, não se explica com maiores detalhes qual o raciocínio que os julgadores seguiram. Bom, falou-se também aqui do sistema americano das Sentencing Guidelines, né, das diretrizes lá que eles têm, que poderia ser uma orientação para a gente. Eu só queria ressaltar um detalhe. Mesmo no sistema americano, nessas guidelines, você é uma tabela, né, em que você vai em cima, geralmente são os antecedentes criminais daquele réu, e numa outra coluna, né, você tem lá um sistema de pontuação. Então você cruza aquilo dali, você chega a uma célula, você chega a um valor, a uma janela de, vamos supor, de 100 a 120 meses, de 150 a 180 meses. E dentro dessa janela, o juiz sentencia. Vejam, dentro dessa janela, o juiz tem total liberdade de decidir pela pena final. Ou seja, ainda no sistema de guidelines, você tem uma janela grande, que é um problema, né, segundo as pessoas que falaram antes de mim, que nós temos aqui também. Então, assim, nem essas guidelines, as americanas,
assim, a gente tem que tomar cuidado ao se referir a elas, porque o problema que a gente aponta aqui da questão da discricionariedade, nós também temos no sistema de guidelines. Aliás, se não tivermos um certo grau de discricionariedade, não precisa de juiz. Bota no computador lá que vai sair um resultado final. Então, trouxe apenas esses dois comparativos para fazer um contraponto com relação às críticas que são feitas ao nosso sistema, que, volto a dizer, é um sistema que tem muitas imperfeições, mas comparativamente ao que eu tenho estudado, está longe de ser o pior sistema, assim como também está longe de ser um sistema perfeito. Só um último comentário. Nesses dois sistemas que eu comentei, algo que faz toda a diferença é, por exemplo, no sistema americano, quando o juiz fica dentro dessa janela que eu mencionei ali, né, de 100 a 120 meses, as partes não recorrem. E se recorre, o tribunal ele não anula, ele não reforma a sentença, a dosimetria, por conta disso. Só há recurso, mesmo nas guidelines federais que não são obrigatórios, só há recurso, e o recurso geralmente pode ser provido quando o juiz ou sentencia abaixo dessa janela ou acima dessa janela. Quando isso ocorre, o juiz tem o ônus de dar uma fundamentação mais extensa. Bom, indo aí para o segundo tópico aqui da minha fala, quando a gente fala de colaboração premiada, de ANPP, o que está no cerne ali são conceitos de negociação. Então, isso é um conflito, uma barganha de interesses pelo MP, porque consegue algumas facilidades de identificação de outras pessoas, de produção de provas, coisa que não teria se não houvesse a colaboração do colaborador. E para a defesa, lógico, vai conseguir um benefício, uma pena menor, né, alguns benefícios que não teria se não estivesse colaborando. Eu estava conversando com uma procuradora posteriormente, até se o professor Dr. Rogério Santos ou a doutora Patrícia Guilhotti já participaram de algum acordo de colaboração anteriormente, se puderem falar como isso ocorre na prática, mas essa é a minha experiência conversando com uma procuradora da República, falando assim, é uma feira, Etienne. Chega lá, é todo mundo falando para tudo quanto é lado, porque é confidencial, né? E a gente acaba discutindo e chegando aos termos ali da colaboração, mas é tecnicamente, essencialmente, uma negociação onde você barganha uma série de interesses. E, assim, eu trabalho com mediação, então esse tema de negociação é muito importante, dou aula, inclusive. O que orienta as pessoas quando negociam é a certeza do resultado que você vai ter com aquilo dali. E quando a gente fala do retorno dos benefícios da colaboração premiada, a gente vê que a própria legislação é muito lacunosa. Então você tem lá os benefícios de o juiz poder reduzir a pena até 2/3. Vai de 0 até 2/3. Quais parâmetros? Fora aqueles parâmetros gerais lá que a própria lei prevê de você descrever a estrutura da organização criminosa, você identificar outros autores, mas até que ponto esses parâmetros vão ser avaliados pelo juiz de uma maneira que dê segurança para o colaborador. Porque o colaborador ele pensa o seguinte, quanto mais certeza dos benefícios que eu vou ter, mais eu vou colaborar, pelo menos em tese, né? Então, quanto mais certeza o Ministério Público, por exemplo, tiver uma autonomia de acordar com ele de que, olha só, isso vai ser resultado, se tudo que você falar a gente conseguir investigar, assim, mais colaborativo, em tese, a defesa será. Porque o Ministério Público sai com uma desvantagem muito grande. Porque quem sabe tudo é o colaborador. Aliás, se o Ministério Público tivesse as informações, ele não estaria fazendo um acordo de colaboração premiada. Né? Ele estaria simplesmente denunciando e apontando as provas. Então, assim, quanto mais o Ministério Público... Uma vez eu estava dando aula de negociação para alguns promotores, a desvantagem do Ministério Público é muito grande. Então, assim, a minha reflexão que eu trago aqui é para assim, tentar compensar esse desnível aí que se dá entre a negociação entre o Ministério Público e a defesa, porque assim, nós como juízes, na hora de construirmos a jurisprudência sobre esse sistema de dosimetria de pena dentro da colaboração premiada, nós criássemos os parâmetros objetivos e que, em tese, fossem seguidos, a fim de que a defesa e o Ministério Público, na hora de fazer esses acordos, pudesse fazer acordos em que assim, o máximo de benefício para a investigação, para a sociedade, pudesse ser alcançado. Só um último comentário para finalizar, doutora Cátia. A lei fala o juiz poderá reduzir a pena até 2/3, substituir por pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, ou conceder o perdão judicial.
Mas se o colaborador ele realmente for 100%, tudo que ele falar realmente durante o processo for realmente produtivo, qual desses 3 itens o juiz vai conseguir? Vai conseguir um perdão judicial, a redução de pena de 2 a 3 anos ou a substituição por uma pena restritiva de direito? E se apenas algumas partes, uma pequena parte do que ele colaborou não for efetivo, como é que o juiz sai do perdão judicial, vai para 2/3 ou pela metade ou concede uma substituição por pena restritiva de direito? Eu acho que se pudéssemos construir uma jurisprudência onde fornecessem parâmetros mais objetivos para que as partes, quando fizessem o acordo, tivessem uma certa segurança de que aquele resultado seria alcançado, eu acho que a gente poderia fazer desses 2 instrumentos, né, peguei aqui apenas o NPP e a colaboração premiada, atingirem melhor o seu objetivo, em especial quando o juiz, né, às vezes se transfere, ou às vezes o juiz tira férias, outro juiz só chega ali e sentencia o processo. Acho que essas são ansiedades que a defesa leva em consideração e que hoje são, pelo meu olhar, são algumas falhas que nós, como juízes, temos que, na hora de construir a jurisprudência, devemos prestar atenção. Acho que eu fiquei dentro dos 10 minutos, né, doutora? Sim, doutor Etienne, parabéns. Obrigado. Etienne, parabenizo Vossa Excelência pela palestra. Evidentemente, essa é a angústia de todos nós aqui, né, com esse trabalho do grupo, com esse seminário, conseguirmos trazer algum parâmetro maior para que os juízes possam decidir e construir realmente uma jurisprudência que possa ser seguida, né, por todos. Essa é a nossa intenção. Não conseguiríamos chegar a um fator exato, né, de aumentos, diminuições, mas tentaremos trazer outros parâmetros mais precisos nesse nosso sistema, que, como Vossa Excelência disse, não é tão ruim, não é tão bom, mas também não é tão ruim, né? Já temos alguns parâmetros, temos que aperfeiçoar. Bom, em seguida, eu vou passar a palavra ao doutor Inesio Pena Marinho Júnior. Doutor Inesio é juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, é juiz federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mestre especialista em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Argumentação Jurídica pela Universidade de Alicante, da Espanha, professor de Direito Penal e Processo Penal. Doutor Inesio, o senhor está com a palavra, também pelo tempo de 10 minutos. Obrigado. Obrigado. Estava sem áudio. Bom, reitero então meu bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui diante de colegas tão qualificados e qualificadas, magistrados, magistradas, membros do Ministério Público. Alguns aqui já foram meus professores, pessoas que eu admiro demais e aprendo constantemente. É uma honra estar aqui também no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, esse órgão de tão elevada importância para a evolução constante da magistratura brasileira. E faço, por fim, um agradecimento especial aqui ao colega Anderson de Paiva Gabriel pelo convite e parabenizo pela brilhante coordenação do evento. Bom, nós todos aqui partimos de uma preocupação em comum, né, que é esta aplicação de penas severamente distintas para pessoas que estão em uma mesma situação, aparentemente, ou situações próximas, e praticam um mesmo fato ilícito. E eu parto também do livro que foi citado pelo desembargador Paulo Wunder no painel anterior, o livro Ruído, uma falha no julgamento humano, de Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass Sunstein. E a citação que eu trago logo do início do livro é no sentido de que não é aceitável que 2 indivíduos similares, condenados por uma mesma infração, recebam sentenças drasticamente diferentes. Então isso mostra que esse problema, esse ruído, essas variações inexplicáveis na sentença, não é um problema apenas da justiça criminal brasileira, mas também de outros sistemas jurídicos, e é um problema que merece a nossa especial atenção. Nós temos aí, portanto, alguns desafios,
e esse é também alguns dos objetivos desse grupo de trabalho, consta, inclusive, expressamente ali na portaria 207 do CNJ, que instituiu o grupo de trabalho, entre os seus considerandos. Essa é uma das principais preocupações, de concretizar o princípio da individualização da pena de forma justa e realizar a segurança jurídica e a igualdade substancial. Então, esses são problemas que nós enfrentamos e problemas que enfrenta também a nossa jurisprudência, né? O painel trata, de certa forma, de reflexões a respeito da jurisprudência, e eu procurei dar uma olhada na jurisprudência e trazer alguns elementos que me pareceram importantes para essa reflexão. A jurisprudência, claro, já está atenta a esse ruído, já está atenta a esses problemas e, de certa forma, busca, dentro da margem de possível decisão fundamentada, é claro, da jurisprudência, conciliar a liberdade dos magistrados com um certo direcionamento para a aplicação dessas penas. Então, o primeiro aspecto que eu destaco, que logicamente é do conhecimento dos senhores e das senhoras, é que a jurisprudência do STF e do STJ não segue critérios matemáticos rígidos, né? Então, reiteradamente se afirma a inexistência de critérios matemáticos rígidos ou rígidos esquemas para a aplicação da pena. E que o magistrado deve, portanto, segundo o aspecto que eu destaco, se atentar à proporcionalidade, à razoabilidade, à necessidade e suficiência, e mais recentemente a jurisprudência do STJ tem falado em um dever de accountability, de prestação de contas, um dever de prestação de contas, de motivação do magistrado, em que ele ilustre com clareza um juízo de coerência entre o número das circunstâncias judiciais negativadas, o intervalo de pena previsto e o quantum de pena que vem sendo aplicado para aqueles fatos historicamente na jurisprudência. O terceiro aspecto que eu penso aqui da jurisprudência é, por outro lado, a inexistência de um direito subjetivo a uma fração. Então, por vezes, o condenado se sente injustiçado por, em uma situação semelhante, com circunstâncias semelhantes, ter recebido uma pena muito maior do que uma outra pessoa que praticou o mesmo fato e que está em situações semelhantes. E quando isso chega aos tribunais, os tribunais afirmam que não há este direito subjetivo a uma fração específica. E, por fim, poderia agregar aqui um quarto critério, já me dirigindo para a segunda parte da minha fala. A jurisprudência tem se direcionado, então, por adotar preferencialmente dois critérios. Embora não haja critérios matemáticos rígidos, tem se buscado, de certa forma, esse controle, esse accountability dos magistrados. E os critérios de preferência que têm sido eleitos pela jurisprudência, ao menos majoritariamente, tem sido o critério, e falo aqui da primeira fase de aplicação da pena, então no momento de eleger o valor de cada circunstância negativa, quanto atribuir a cada circunstância. Esse tem sido um dos grandes desafios iniciais da aplicação da pena. E a jurisprudência, por vezes, escolhe o critério do 1/6 sobre o valor da pena mínima para cada circunstância. Então, pega-se o valor da pena mínima, se divide por 6 e se tem o valor de cada circunstância a ser negativada. Ou, por vezes, um critério que se chega a uma solução distinta, que é o critério do 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo. De certa forma, e essa é a reflexão que eu gostaria de trazer, o critério do 1/6 sobre a pena mínima pode apresentar algumas incoerências no momento de aplicação e dosagem de pena para crimes de gravidades distintas. E eu explico aqui, vou trazer dois exemplos. O primeiro exemplo que eu trago diz respeito ao crime de peculato, concussão e corrupção passiva. Artigos 312, 316 e 317 do Código Penal. Esses crimes, os três, têm uma pena que varia de 2 a 12 anos. 2 a 12 anos. Portanto, uma variação de 10 anos entre o mínimo e o máximo.
Digamos que na aplicação da pena relativamente a um desses crimes, o juiz A adote o critério do 1/6 sobre a pena mínima. Então ele parte dos 2 anos da pena mínima e aplica esse critério do 1/6, chegando a 4 meses para cada circunstância. 4 meses cada circunstância negativa. Então, se esse réu hipotético tem 2 circunstâncias negativas, a pena base aplicada pelo juiz A será de 2 anos e 8 meses. 2 circunstâncias negativas. E um juiz B, que eventualmente adote o critério do 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo, portanto, vai dividir a diferença dos 10 anos por 8, chegando a um valor de cada circunstância de 15 meses, então não mais 4 meses, mas 15 meses, que, valoradas 2 circunstâncias negativas, chegaria a um acréscimo de 30 meses. Então o juiz A, para o mesmo fato, aplicou uma pena de 2 anos e 8 meses, que ficou definitiva, na minha hipótese, por não haver agravantes, atenuantes ou outras causas de aumento ou diminuição. O juiz B, seguindo um critério distinto, mas que também é validado pela jurisprudência, esse critério do 1/8, vai chegar a uma pena base de 4 anos e 6 meses, quase 2 anos a mais pelo mesmo fato e valorando as mesmas circunstâncias, mas com critérios matemáticos distintos. E essa pena também pode se tornar definitiva na ausência de agravantes, atenuantes e outras causas de aumento e diminuição. Então temos aí uma variação de 2 anos nessa primeira hipótese. A segunda hipótese que eu trago, já me dirijo aqui para o final para ficar dentro do tempo, é o crime do artigo 337J do Código Penal, introduzido recentemente pela Lei 14.133, o crime de violação em sigilo de licitação. Esse crime tem uma pena prevista de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos, uma variação de apenas 1 ano. Ou seja, se ele tem uma pena máxima de 3 anos, se presume que este crime, na visão do legislador, é menos grave do que o crime de corrupção, que tem uma pena máxima de 12 anos, ao menos em tese. Só que a pena mínima desse crime é de 2 anos. E se o juiz A, que adota o critério do 1/6 sobre o mínimo, vier a aplicar a pena sobre esse crime, valorando 2 circunstâncias negativas, na minha hipótese, ele vai chegar à mesma pena de 2 anos e 8 meses do réu que foi condenado por corrupção, por um crime muito mais grave. Por outro lado, o juiz que aplica o critério do 1/8 sobre o mínimo e máximo tende a fazer, ao menos em tese também, e sem adiantar muito juízo de valor aqui, tende a fazer uma análise de maior proporcionalidade entre a pena aplicada e a pena mínima e máxima prevista. Então, já estou chegando aqui no fim dos meus 10 minutos, pontualmente aqui meu cronômetro me avisou. O que eu quero destacar como uma mensagem final é que, embora a jurisprudência esteja atenta a essa problemática, a esse ruído, e tenha eleito alguns parâmetros que se tem como parâmetros seguros para a aplicação da pena, ainda assim, esses parâmetros podem nos levar a aplicações concretas da pena drasticamente distintas, o que não resolve esse problema do ruído. Então, talvez o grande desafio seja, como disse o desembargador Nutti no primeiro painel, ou uma alteração legislativa que traga aí parâmetros, contornos mais precisos para esse tema, mas é algo externo, algo que depende do legislativo e de um longo trâmite de um projeto de lei, possivelmente, ou como destacou o desembargador Paulo Wunder também no painel anterior, uma iniciativa do próprio CNJ, uma iniciativa não obrigatória talvez, mas uma diretriz que possa então facilitar e orientar o trabalho dos magistrados. Com isso eu encerro a minha fala e agradeço a todos. Eu parabenizo o doutor Inicil pelas suas brilhantes colocações e esses dados concretos que Vossa Excelência trouxe a respeito eu estou com o hábito de falar Vossa Excelência de audiência e sessão, né? Mas continuarei com esse tratamento. Que o senhor trouxe a respeito desses dados concretos, né, relativos a crimes com penas tão diferentes. Nessas hipóteses, nós vemos muitas vezes a justiça e injustiça na aplicação das penas e, com isso, a dificuldade realmente de encontrarmos os melhores parâmetros para serem aplicados, né?
Bom, em seguida eu vou passar a palavra, então, ao doutor Luiz Carlos Vieira de Figueiredo. Ele é juiz de direito do TJ de Pernambuco, especialista pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre pela Universidade Católica de Pernambuco, professor da disciplina Direito Processual Penal na Escola Judicial daquele Estado, nos programas de pós-graduação e de aperfeiçoamento de magistrados e servidores, facilitador de cursos na Infam e professor de diversos programas de pós-graduação, além de coordenador e autor de obras jurídicas. Doutor Luiz Carlos, passa a palavra, então, ao senhor, no tempo regimental do nosso seminário. Cumprimento a todos, na pessoa da desembargadora Cátia Jagunta, os colegas painelistas e, em especial, ao amigo, um abraço fraternal para o doutor Anderson de Paiva Gabriel. O tema do nosso painel é amplo, vasto, dosimetria e jurisprudência. E eu tive a ideia, desembargadora Cátia, de pescar um ponto desse tão amplo assunto, dosimetria e jurisprudência. Eu escolhi falar um pouco da minorante do tráfico privilegiado. Crime de tráfico de drogas é um problema grande, é uma preocupação de todos nós, juízes criminais, todo o território nacional, no mundo todo, né? Mas nos aflige bastante. Nosso dia a dia é um volume enorme de ações penais que são propostas em relação a esse delito. E eu trouxe aqui alguns temas interessantes, sobretudo como é que a jurisprudência do STJ trabalha a aplicação dessa minorante. Quando aplicá-la, fatores que impedem a minorante do tráfico de droga, do tráfico privilegiado, qual a fração a ser aplicada. Então, são esses os assuntos que eu pretendo tratar nestes 10 minutos. Bom, essa causa de diminuição de pena, como todos nós sabemos, está prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, e que, em seus requisitos, prevê a necessidade da primariedade de bons antecedentes e que o agente não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa. Eu chamo a atenção dos colegas para uma ferramenta muito boa no site do Superior Tribunal de Justiça, que é o Jurisprudência em Teses. E lá, na publicação 131, que compila várias outras publicações relativas à lei de droga, nós podemos encontrar várias teses que estão relacionadas à aplicação dessa minorante. Primeiro é a tese 22, que diz que essa causa de diminuição de pena, prevista lá no parágrafo 4º do artigo 33, só pode ser aplicada se todos os requisitos, de forma cumulativa, estiverem presentes. Então, primariedade, bons antecedentes, não envolvimento do agente em atividades criminosas. Depois é importante também registrar, o STJ já pacificou esse entendimento, de que não é possível aplicar essa minorante quando houver condenação simultânea pelo delito do artigo 35 desta mesma lei de associação para o tráfico. Isso é evidente porque, a partir do momento que se reconhece também o concurso material com crime de associação para o tráfico, implicitamente estamos dizendo que há, sim, dedicação à atividade criminosa ou há participação em organização criminosa. Um outro ponto muito interessante, e a jurisprudência também já equilibrou, a jurisprudência já solidificou, pacificou, já é tranquilo e cristalizado, que é o tema da mula. Isso já foi um assunto de muita preocupação dos juízes. Mas é importante registrar que a condição de mula do tráfico, por si só, segundo o STJ, não afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. O STJ entende
que a simples condição de mula não induz automaticamente à conclusão de que o agente integre de forma estável e permanente a organização criminosa. Uma outra coisa que é muito interessante, eu estava acompanhando as palestras dos colegas e também acompanhando o chat. E uma colega colocou lá no chat sobre qual fração aplicar quando nós estamos diante da figura da semi-imputabilidade, se diminui do máximo, se diminui do mínimo. E essa discussão também a gente pode trazer para a minorante do tráfico de drogas, já que a flutuação é de 1/6 a 2/3, como bem sabemos. E nós não temos um parâmetro legal rígido, por isso que eu defendo sempre a liberdade do juiz. É importante que nós tenhamos essas diretrizes do CNJ, que nos orientem, que sirvam de recomendação, mas sempre é muito importante preservar a liberdade do juiz. E o STJ entende que, neste particular, é possível que essa fração de redução, vai lá de 1/6 a 2/3, possa ser modulada em razão da qualidade e da quantidade da droga apreendida e também das demais circunstâncias do delito. Então é importante também contemplar essa liberdade do julgador. Também é importante registrar que a natureza e a quantidade da droga, elas não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena base e afastar a redução do parágrafo 4º. A gente sabe que o artigo 42 da Lei 11.343 influencia também na fixação da base. Uma outra tese interessante que o STJ nos traz é de que a utilização concomitante da quantidade da droga apreendida para elevar a pena base e para afastar a incidência da minorante prevista lá no parágrafo 4º do artigo 33, vou demonstrar que o acusado se dedica à atividade criminosa, não configura bis in idem. E isso é diferente daquilo que foi decidido, salvo engano, no tema 712 do Supremo Tribunal Federal. O tema 712, caso de repercussão, cuidou lá da possibilidade, em caso de condenação do delito de tráfico de drogas, da valoração, melhor dizendo, da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto na fixação da pena base, quanto na modulação de 1/6 a 2/3. Então, isso é muito importante, porque a gente não pode, ao mesmo tempo, usar o argumento de quantidade e qualidade para aumentar a pena base e, quando chega lá na terceira fase da dosimetria, diminuir do mínimo. Eu sempre tenho que esse tema da minorante, do tráfico de drogas, ele é muito importante nós discutirmos, porque isso vai repercutir também, como todos nós sabemos, na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Quando essa minorante é aplicada, mas não reduz do limite de 4 anos, vai repercutir também no regime a ser aplicado. Então, é muito importante que nós estejamos atentos e atentas para esse tema. Bom, uma outra coisa que eu acho interessante nós registrarmos é que, nos termos da jurisprudência dominante do STJ, já que o tema é jurisprudência e dosimetria, é no sentido de que a utilização da figura da reincidência como agravante genérica, segunda fase, é circunstância que afasta a causa de diminuição da pena de tráfico, porque nós falamos aqui anteriormente que é preciso que haja a concomitância de todos os requisitos. Então, isso não vai caracterizar bis in idem. Se ele é reincidente, e eu considerei isso na segunda fase, automaticamente fica afastada a aplicação da minorante. E um outro assunto que talvez esse seja um que incomode bastante a todos os colegas que trabalham com esse tipo de delito, é quando o agente que nós estamos condenando na nossa sentença já tem histórico de ato infracional. Alguns colegas dizem, olha,
Se ele tem ato infracional, eu já estou, muito embora ele seja tecnicamente primário, eu já vou afastar a minorante do tráfico privilegiado, considerando que ele já tem envolvimento com essas práticas delitivas. Não é assim que o STJ pensa. Bom, primeira coisa, o STJ diz que o ato infracional, análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação de adolescente. Isso quando ele ainda tem menos de 18 anos. Eu penso que quando ele já é imputável e nós estamos fazendo a operação dosimétrica, estamos calculando a pena, o fato dele ter ato infracional pretérito, no meu sentir, por si só, não deve afastar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. Agora, se o ato infracional que ele respondeu quando inimputável estava relacionado ao tráfico de drogas, me parece que ele está apenas dando continuidade à atividade que ele já estava exercendo com certa desenvoltura. Então, ele simplesmente passou dos 17 para os 18 anos e mostra que há, sim, um envolvimento nessa atividade de se afastar, pelo menos no meu sentir, a figura do tráfico privilegiado. Eu procurei ser breve, desembargadora Cátia, porque eu acredito que esse tema da minorante é importante, pescar um ponto em cima da dosimetria e trabalhar exatamente essas aflições, essas dores dos juízes e das juízas do Brasil todo, porque é um tema muito sensível, considerando que ele reflete em outros tantos benefícios, como fixação inicial de regime de cumprimento de pena, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e trazer a minha reflexão no sentido de que é importante que haja orientações, recomendações do Conselho Nacional de Justiça sobre os mais variados temas da dosimetria da pena, mas que, sobretudo, também se preserve a liberdade do julgador de apreciar, caso a caso, que se possa escolher a pena mais adequada para aquela pessoa que foi condenada. Muito obrigado, desembargadora Cátia. Tudo de bom. Eu agradeço, doutor Luiz Carlos, parabenizo ao senhor também. Essa questão pontual que o senhor trouxe na palestra, acho muito importante, porque nós temos hoje, realmente, no Brasil, uma quantidade enorme, pelo menos no Rio de Janeiro, em alguns estados do Brasil, enorme de processos. A nossa massa é de processos de tráfico e associação, acho que é a maior parte, e volta e meia nos deparamos com essa questão das penas, da aplicação da minorante ou não. Temos as nossas variações no nosso tribunal, a doutora Patrícia Gliosch, que está aqui presente, a procuradora da 6ª Câmara, eu sou da 2ª Câmara, e nós sabemos até que damos tratamentos diferentes, né, na 6ª e na 2ª, muitas vezes, a essas questões. Mas Vossa Excelência trouxe também a lembrança de uma orientação que nós temos no STJ, com as teses, que é importante consultarmos, estarmos sempre atentos, né, com essas orientações. E realmente é uma questão que tem que ser bastante estudada e trabalhada, e quem sabe nós consigamos alcançar algum parâmetro que possa servir a todos, né? Muito obrigada. Vou passar a palavra, então, à doutora Patrícia Gliosch. Ela é Procuradora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, titular da 4ª Procuradoria de Justiça junto à 6ª Câmara do nosso Tribunal do Rio de Janeiro, professora associada de Direito Penal na Faculdade de Direito da UERJ, ministrando aulas na graduação, no mestrado, no doutorado da linha de Direito Penal do Programa de Pós-Graduação em Direito, é mestre e doutora em Direito pela Faculdade de Direito da UERJ, autora de diversos livros, dentre eles Novas Tendências do Concurso Formal e Crime Continuado e Denunciação Caluniosa. E também filha de um grande amigo de quem eu gosto muito, desembargador Antônio Gliosch. Doutora Patrícia, é uma honra recebê-la aqui. Estou dando, então, a palavra à senhora por 10 minutos. Bom dia a todos e todas. É para mim também uma grande satisfação estar aqui, fazendo parte desse seminário que busca refletir sobre o assunto da aplicação da pena
é um assunto muito importante, muito sensível, não só pela questão de nós termos, como já foi dito aí pelos outros palestrantes, situações idênticas e crimes muito diferentes, mas também por estarmos tratando de uma consequência penal a pessoas. Então, essa quantidade de pena, ela vai interferir na vida de pessoas, né? Pessoas que vão cumprir essa pena. Às vezes a gente fica muito preso a números, a critérios, esquecendo que estamos aplicando pena a pessoas que cumprirão essas penas, né? Então, não podemos nunca esquecer desse lado humano que é da aplicação da pena e, por isso, todo o cuidado na hora de aplicar com os critérios e com os cuidados que os juízes têm e devem ter nessa situação. Porque, como também já foi dito aqui, estou acompanhando desde cedo o seminário, muito interessante, nós temos uma liberdade ampla? Não temos uma liberdade ampla, temos os parâmetros, né, da lei, e a jurisprudência, a meu ver, exerce um papel fundamental na hora de decidir as orientações, né, não só a jurisprudência dos tribunais superiores, mas também a jurisprudência e as informações e as orientações do CNJ, né? Como foi dito aqui também, o CNJ pode contribuir muito para isso. Eu acho que um dos fatores importantes na aplicação da pena para efeito de controle e fiscalização dos atos judiciais como um todo, mas especificamente também na aplicação da pena, é a necessidade da motivação. Então, as sentenças judiciais, elas são e têm que ser motivadas, evidentemente, né? E essa importância é muito grande para que a gente possa garantir no máximo de casos possíveis, penas pelo menos similares, que variem de acordo com as características pessoais, mas aquele fato, ele vai ter uma pena mais ou menos em torno desse número ou aquele número. Que a gente não tem uma discrepância tão grande como a que foi apontada agora há pouco, se a gente levar em consideração critérios diferentes de aplicação da pena base. Eu peguei também um caso que acontece muito, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Eu resolvi trazer para cá a reflexão sobre a aplicação da pena no crime de roubo. Um crime que, assim como o tráfico e o tráfico privilegiado, o crime de roubo, ele também acontece com muita frequência, principalmente no Rio de Janeiro, na minha Câmara, nós temos muitos casos, e eu quis trazer aqui uma evolução legislativa que acabou tendo reflexos também na jurisprudência. Então, o crime de roubo, evidentemente que eu estou tratando aqui do roubo, que é duplamente, tem duas causas de aumento de pena. Nós temos o roubo com concurso de pessoas e o roubo com emprego de arma, que são os casos mais comuns que nós temos, né? E quando nós temos essas duas causas de aumento, nós temos no Código Penal aquela regra do artigo 68, parágrafo único. O artigo 68, parágrafo único, determina que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Esse dispositivo, ele, na verdade, ele vai ser aplicado nas causas de aumento de pena, porque, analisando o Código Penal na parte especial, antigamente havia um caso em que poderia, no mesmo crime, nós termos duas causas de diminuição. Era o antigo crime de rapto, que hoje não existe mais, graças a Deus. E, atualmente, só ficamos mesmo com as causas de aumento. Então, o juiz, ao invés de aumentar por uma causa e depois por outra causa, como faria se fosse uma na parte geral e uma na parte especial, ele pode se limitar a um só aumento. E como era o roubo antes de 2019? E como era a jurisprudência antes de 2019?
a jurisprudência, quando havia um roubo, um concurso de pessoas e emprego de arma, as duas circunstâncias estavam no parágrafo 2º do artigo 157, que determina que a pena vai aumentar de 1/3 à metade. Se tínhamos duas causas de aumento, o juiz, ao invés de aumentar 1/3 à metade, depois 1/3 à metade, ele, em jurisprudência já pacificada, só aplicava um aumento. E aí esse aumento podia ser de 1/3 à metade, e depois a jurisprudência evoluiu, criando frações para quantidades de aumento proporcionais ao número de circunstâncias previstas no parágrafo 2º, porque antigamente eram 3 circunstâncias, agora são 5 circunstâncias, e diminuiu agora 1 agora, mas essa proporção era em razão de só se considerar um aumento quando havia essas duas circunstâncias. Então, os juízes e a jurisprudência homologava isso, e a jurisprudência aceitava isso, de que, havendo essas duas circunstâncias de aumento de pena, o juiz aplicava um aumento só. E não considerava outra causa em nenhum outro momento, porque não é esse o espírito do artigo 68, parágrafo único. O artigo 68, parágrafo único, ele quer, de fato, que não haja um aumento tão grande ou uma diminuição tão grande, embora a diminuição hoje não tenha sentido mais. Mas para que aumentar 2 vezes? Porque o aumento de pena, também por jurisprudência consolidada, é um em cima do outro. Então, basta um aumento, contanto que seja a causa que mais aumente. E o que aconteceu agora? A partir de 2018, nós tivemos uma alteração na lei e o emprego de arma de fogo, que antes podia ser considerada no inciso 1º do parágrafo 2º, o emprego de arma de fogo agora está num outro dispositivo, no parágrafo 2º A, inciso 1º. Parágrafo 2º, deixa eu botar aqui direitinho, parágrafo 2º A, inciso 1º, que determina o aumento de 2/3. E se por acaso essa arma de fogo for de uso proibido ou restrito, temos o parágrafo 2º B, que determina o aumento da pena em dobro, e determina que o juiz dobre a pena. Então, atualmente, se nós tivermos duas causas de aumento, concurso de pessoas e um emprego de arma de fogo, aplicando o artigo 68, parágrafo único, o juiz não aumentaria 2 vezes, aumentaria uma vez só. A causa que mais aumenta, que vai ser a causa da arma de fogo, porque agora o aumento é de 2/3 ou até o do dobro. Mas o que vem surgindo aí no dia a dia dos juízes de primeiro grau e também na jurisprudência, inclusive até do STJ? Vem surgindo o entendimento de que, primeiro, não é obrigado o juiz mais aplicar o 68, parágrafo único. O juiz pode aplicar as duas causas de aumento de pena. Então, existem juízes que fazem os dois aumentos de pena. Aumenta primeiro de 1/3 à metade, depois aumenta ou de 2/3 ou do dobro. Segundo, se for aplicar uma só, a outra causa ela vai ser considerada não como agravante, que é usado muitas vezes com a questão das qualificadoras, mas sim como circunstância judicial, porque não existe agravante de concurso de pessoas, especificamente de concurso de pessoas. Existem algumas ligadas ao concurso de pessoas, mas especificamente de concurso de pessoas não tem. Então, os juízes aplicam essa circunstância que não pôde, pelo 68, parágrafo único, ser aplicado na terceira fase, joga na primeira fase. E eu, particularmente, acho que isso não condiz, quer dizer, a jurisprudência, que sempre foi no sentido de se considerar uma causa apenas, ela, de repente, muda. E será que muda porque o interesse é aumentar bastante a pena do crime de roubo? Será porque é um crime grave? Porque é um crime que o STF já decidiu que a gravidade por si só não justifica, por exemplo, um regime de pena mais rigoroso, e nós sabemos que isso é divergente.
Então, eu trago mais uma vez aqui essa reflexão. A minha posição particular é que a nossa lei, que é o ditame mínimo, como já foi dito aqui, o nosso sistema não é melhor, não é pior, é o nosso sistema. O nosso sistema tem que ser corretamente aplicado a partir da motivação do juiz. Eu acho que a motivação da sentença judicial é um sistema perfeito de controle do ato judicial. A gente pode não concordar com a motivação do juiz, mas o juiz deu a sua motivação. Então, por isso é que a pena é essa ou é aquela. E dá margem a qualquer hipótese de recurso, por exemplo. E eu, particularmente, entendo que a regra do 68, parágrafo único, é uma regra para que não seja aplicada duas causas de aumento, para que uma das circunstâncias não seja considerada. E essa orientação de que o concurso de pessoas deva ser aplicada nas circunstâncias judiciais está, de certa forma, subvertendo essa regra do artigo 68, parágrafo único. Trago isso à reflexão e acho que isso tem que ser, de alguma maneira, definido, seja da maneira como eu acho melhor ou pior, mas entendo que, apesar das dificuldades lá, das guidelines, como já foi dito aqui pelo desembargador Wunder, pelo colega Inesil, eu acho que as orientações da jurisprudência e as orientações que o CNJ pode contribuir para a jurisprudência são muito importantes até para se verificar até que ponto vale a pena recorrer naquele caso concreto, porque é possível, sim, o juiz até considerar duas vezes, mas justificadamente. Eu acho que não pode ser um automático apenas para um aumento de pena. Eu fiz aqui algumas contas mínimas, só para a gente ter uma ideia no que isso significa. Então, antes, nós tínhamos, pensando na pena base no mínimo, 4 anos, com a causa de aumento de pena, a gente tinha lá no roubo, com essas duas causas, uma pena de 5 anos e 4 meses a 6 anos. 1/3 à metade. Hoje, considerando só o aumento de pena, nós temos 2/3 de aumento, passa a ser 6 anos e 8 meses, já é maior do que aquela maior se tivessem presentes todas as circunstâncias. E, se aplicar em dobro, nós temos a pena de 8 anos para o roubo. Eu acho que já são penas altas, graves, que não justificam ainda o aumento na pena base. Como eu disse, apesar de toda essa nossa técnica de aplicação de pena, afinal, a pena é aplicada a uma pessoa. Então, a gente tem que pensar também até que ponto, olhando para quem vai cumprir a pena, não como uma pessoa, não com um olhar de vítima, né? Ah, mas ele fez isso ou aquilo, você poderia... Não, estamos tratando aqui de poder do Estado. O Estado tem que olhar com o distanciamento necessário para essa aplicação de pena, com os melhores critérios, e é isso que estamos aqui fazendo, discutindo, refletindo sobre uma melhor aplicação de pena, sobre a melhor forma de se dar a consequência pela prática de um crime. Eu comecei aqui a falar muito angustiada, muito preocupada, muito nervosa, e esqueci, evidentemente, de, primeiro, homenagear e cumprimentar todas as pessoas que falaram antes de mim, os organizadores do evento, principalmente o juiz Anderson Gabriel, e principalmente, né, falar do ministro Luiz Fux, né, que é o presidente aqui do Conselho Nacional de Justiça, e quem foi meu professor, quem eu admiro muito pela sua trajetória e pelo seu conhecimento. Então, eu estou fazendo isso ao final, e agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui e poder contribuir com todas essas reflexões e aproveitando, inclusive, o tema do seminário, né? Já foi mencionado aqui, aplicação, individualização da pena e a perspectiva da justiça na igualdade aristotélica, lembrando sempre, Aristóteles, né, que a virtude está no meio termo, né? Então, acho que a aplicação da pena tem muito a ver com isso também. Muito obrigada pela oportunidade e agradeço muito a oportunidade também.
Doutora Patrícia, foi uma honra ouvir a senhora, sempre tão brilhante nas suas exposições. Eu concordo com Vossa Excelência quando fala também do crime de roubo, que é um outro crime que ocorre em grande quantidade no nosso Estado, e que agora, com essa modificação legislativa, está trazendo até para os tribunais, porque os juízes estão com algumas orientações diferentes, então os processos chegam nos tribunais e nós temos essa angústia de definir que critérios, né? Porque somos a segunda palavra, que critérios vamos adotar aqui. Essa semana mesmo, na minha Câmara, nós conversávamos sobre isso, a adoção de um critério específico por hora, enquanto a jurisprudência está caminhando, né, para alguma coisa mais definitiva. Mas esse ponto da motivação, ela é realmente bastante importante, é uma coisa que nós evitamos muitas vezes de modificar penas se ela está devidamente aplicada, devidamente motivada, e isso é o que nós procuramos valorizar também no nosso trabalho de revisor, né, do julgamento, valorizar aquele trabalho que o magistrado fez ao motivar a aplicação da pena, nunca esquecendo efetivamente que estamos lidando realmente com pessoas, né? E por isso a nossa tarefa ela é tão tormentosa no dia a dia. Eu agradeço a senhora pela sua brilhante exposição e agora vou passar a palavra ao doutor Rogério Sanches Cunha. Doutor Rogério é promotor de justiça em São Paulo desde 1999, atualmente assessorando o Procurador-Geral de Justiça, é professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, do Mato Grosso e de Santa Catarina, e é professor de Penal e Processo Penal no curso RS Online. Doutor Rogério, é um prazer recebê-lo aqui, acompanho Vossa Excelência também pelas redes sociais, nas suas palestras, as suas questões, as suas aulas, é um prazer ouvi-lo. Dou a palavra ao senhor, também pelo tempo de 10 minutos. Agradeço e cumprimento todos os presentes, organizadores, na pessoa da desembargadora Kátia. Também quero aqui agradecer imensamente ao juiz Anderson pelo convite. E eu falo por último, desembargadora Kátia, juiz Anderson, eu falo por último. Tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, se me permitem aqui revelar. O ponto positivo é que os meus antecessores já fizeram todo o trabalho árduo, já explicaram muito bem e facilitaram a minha vida. O ponto negativo é que todos devem estar exaustos e eu tenho que evitar enfadonhas repetições. Vou tentar dar conta do recado. Eu começo até me valendo da palestra do juiz federal Etienne, aqui em cumprimento. Ele trouxe um detalhe importantíssimo, eu falo como promotor de justiça, desembargadora. Este evento, trabalhando guidelines no Brasil, ou ainda guidelines tropical, como alguns já estão falando, vai ajudar e muito a justiça consensual. E nós rompemos paradigmas com o pacote anticrime. A nossa justiça deixou de ser uma justiça conflitiva. Hoje é uma justiça consensual. A médio prazo, nós teremos 60% das lides penais resolvidas em pátios de consenso. Transação penal, suspensão do processo, ANPP e, por que não, colaboração premiada. E, havendo um parâmetro mais seguro dentro do judiciário, e eu vou trabalhar aqui, desembargadora Kátia, como observador. O Ministério Público requer. Então, nós observamos o árduo trabalho de um juiz e de uma juíza. Convenhamos, não é fácil aplicar pena no Brasil. Concordo com o juiz federal Etienne quando diz que o nosso sistema não pode ser demonizado. Não, ele é um sistema razoável. E se tem falhas, a jurisprudência tem total condições de corrigir. Eu não gosto de me valer do legislativo necessariamente, já vou explicar por quê. Mas quando nós temos parâmetros, essa justiça consensual, ela vai ser muito mais profícua. Eu falo como promotor de justiça, quando eu vou fazer um ANPP, e eu, juiz Etienne, eu gosto de efetivamente negociar. O que significa isso? Eu gosto de propor e ouvir propostas.
Eu não gosto de impor nada. Então, eu venho com uma proposta, recebo uma contraproposta, até chegar no mínimo denominador comum. Agora, quando eu faço uma proposta, eu preciso ter algo palpável para, dentro de uma relação de custo-benefício, mostrar para o investigado dentro do ANPP que o ANPP é interessante não somente para a sociedade, para a vítima, mas também para ele. E quando eu coloco o dedo e falo que é bom, importante, é benéfico para ele, eu preciso demonstrar que se ele corre o risco, se ele preferir o risco do processo penal, a pena pode chegar a tanto. Então, é um guia que vai nos auxiliar na justiça consensual. E aí o juiz federal Etienne fala da colaboração premiada, desembargadora Cátia. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque ele sentiu um pouco a aflição do Ministério Público na colaboração premiada. Às vezes até o STJ já colocou isso, o STF também, o Ministério Público não há que aplicar pena na colaboração premiada, aplicar pena é tarefa do magistrado. Eu não tenho dúvidas e o Ministério Público não quer assumir essa tarefa. Eu já falei, é uma tarefa ingrata. Mas como que eu vou fazer uma colaboração premiada com alguém dizendo, nas palavras do juiz Etienne, olha, faça essa colaboração premiada, traga o que você sabe para os autos, colabore efetivamente com a justiça delatando comparsas, que você, ao final, pode ser perdoado ou ter uma redução até 2/3. Espera um pouquinho. Qual é a segurança que ele está tendo no que diz respeito à consequência da sua colaboração? Ficará ao sabor do bom humor ou mau humor do magistrado ou da magistrada? Não dá. Então, nós defendemos a tese que, a partir do momento que o magistrado ou a magistrada homologa o acordo, deve se comprometer, ainda que minimamente, com algum prêmio negociado, para trazer segurança jurídica, nada mais, nada menos. E se o magistrado ou a magistrada entende que aquele prêmio negociado é insuficiente ou excessivo, que não homologue. Simplesmente diga, não homologo. Pronto. Esse é o grande poder do magistrado na justiça consensual. Bom, ainda me valendo, vou tentar me valer de todos, ainda me valendo da palestra inaugural do juiz federal Etienne, que fez a pós-graduação em Harvard, escritos no sentido de que as guidelines americanas acabaram gerando aumento de pena. Há estudos nesse sentido que me surpreenderam, confesso. Até depois eu quero estudar melhor para entender de que forma houve essa majoração de penas. Bom, quando nós pensamos em aplicação de pena no Brasil, temos que lembrar do sistema trifásico, e aqui eu vou logo para o artigo 59. O artigo 59, quando ele é trabalhado, ele acaba revelando 3 tipos de magistrados, 3 tipos de magistradas, desembargadora Cátia. Tem aquele que ignora o artigo 59. Você já sabe que a pena base é sempre no mínimo. Tem aquele que adora o 59, se debruça sobre o 59, e tem aquele que até menciona o 59, mas trabalha dentro de um chapão. Tem aquele magistrado que se debruça sobre o 59 e é criativo no bom sentido. Crimes contra a administração pública. Poxa, eu adorei trabalhar com um magistrado que nos crimes contra a administração pública ele levou em conta o IDH da cidade onde o dinheiro foi desviado. O IDH baixo, é claro que traz uma maior reprovabilidade. Então, essa postura que tem o magistrado diante do artigo 59 pode acabar revelando uma diferença de pena, pode acabar revelando essa fissura que nós encontramos. Um magistrado que gosta do 59, um magistrado que não gosta, e tem aquele magistrado que deita e rola no 59, inclusive dividindo sua sentença por capítulos, fazendo com que cada capítulo se refira a uma circunstância judicial. Agora, com relação ao quanto, o legislador não falou nada do quanto, ele trouxe uma baliza. O juiz, na primeira fase, tem que respeitar o mínimo e o máximo. Agora, o quanto fica a critério do juiz, que deve motivar sua decisão. Aqui eu acho legal, de repente, uma orientação mais firme da jurisprudência, e se nós analisarmos o nosso segundo palestrante, também juiz federal, onde em 2 hipóteses ele mostrou
juízes em cima de parâmetros aceitos pela jurisprudência, chegando a quanto totalmente diferente. Então, aqui eu acho, de repente, uma orientação mais firme da jurisprudência no que diz respeito ao quanto. Na segunda fase, nós vamos para agravantes e atenuantes. Nas agravantes e atenuantes também não temos um quanto. E aqui a jurisprudência, ela acabou trazendo uma baliza que não está prevista na lei. Súmula 231 do STJ. O juiz não pode fazer com que a pena na segunda fase fique aquém do mínimo. Com o devido respeito, o legislador não trouxe essa baliza na segunda fase. Não trouxe. Foi a jurisprudência que trouxe. E se essa jurisprudência, apesar de criticada pelo ministro Vicente Sernichiaro, há muito tempo já está pacificada, por que não criar uma baliza em cima de quantos na primeira fase? E nessa segunda fase de agravantes e atenuantes, eu acho que o maior complicador, a maior aflição do magistrado está na concorrência, no concurso de agravantes e atenuantes. Porque o legislador, no artigo 67, achou que estava criando ali um norte, mas o artigo 67 do Código Penal é lacunoso, vago, evasivo, genérico, considere circunstâncias judiciais, considera circunstâncias subjetivas, depois objetivas, a primeira prepondera sobre a segunda. Isso é tão confuso que antigamente quase não vimos a compensação entre agravantes e atenuantes. E hoje estamos vendo proliferar compensações. O STJ está permitindo, inclusive, compensação de confissão com a agravante da violência doméstica e familiar. Convenhamos, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, esse sistema de compensação ele tem que ser melhor trabalhado, porque você compensar sem critério, na verdade, é jogar no lixo o princípio da individualização da pena. E essa compensação, desembargadora Kátia, veja que ela não está prevista na primeira fase, e o juiz, não raras vezes, depara com circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, e aí o que ele faz? Qual é o critério para compensar ou qual o critério para analisar a preponderante? Na terceira fase, já temos parâmetros previstos em lei, mas normalmente parâmetros também variáveis, e aí fica a critério do juiz. E eu vejo a jurisprudência, na linha do que falou a colega Patrícia Glioche, eu vejo a jurisprudência tentando evitar a hipertrofia da pena, a hipertrofia da punição, quando, por exemplo, em roubos, em coletivos, onde está presente, obviamente, o concurso formal impróprio, as penas deveriam ser somadas, o magistrado aplica um concurso formal próprio. E aí ele evita a soma das penas, não chegando numa pena elevada. Porém, eu sou obrigado a reconhecer aqui, numa pequena divergência com a colega Patrícia, que nós não deveremos trabalhar com a bandeira da pena mínima, mas da bandeira da pena mínima necessária. A pena mínima necessária, inclusive, é que melhor condiz com Aristóteles quando fala do meio termo. Eu não quero nem o máximo nem o mínimo, eu quero o necessário. E essa pena mínima necessária, ela depende, sim, de um magistrado que lembra que ele está ali não somente para garantir direitos do acusado, mas também da vítima e da sociedade. Esse magistrado, que hoje já se coloca assim na Lei Maria da Penha, admitindo decretação de prisão preventiva de ofício. Na Lei Maria da Penha, a magistratura brasileira tem defendido cada vez mais a possibilidade de juiz decretar a preventiva de ofício. Por quê? Porque o juiz, na violência doméstica, não é um juiz que cuida somente de direitos e garantias do acusado, mas também da vítima. É um juiz com uma atuação sui generis. Mas por que não colocar o juiz com essa atuação dúplice também no processo fora da Lei Maria da Penha, preocupando-se com todos os atores? E aí, encerrando, desembargadora Kátia, o que fazer diante de todos esses celeumas que já foram expostos pelos antecessores? Devemos chamar o legislador para intervir, como sugere o desembargador Nutti? Eu até acho que o legislador, nas últimas intervenções, tem pecado muito. O nosso juiz, que antecedeu a doutora Glioche, cita muito bem o legislador prevendo o caos de munições, mas ainda muito lacônico. Mas o legislador, as últimas vezes que interveio mal.
parece um pouco a regra da galinha, principalmente quando ele trabalha reclusão e detenção. Fica, bota a reclusão aqui, bota a detenção ali, sem critério nenhum. Sem critério nenhum. Hoje não se entende mais a reclusão como um tipo de pena para crimes mais graves e a detenção um tipo de pena para crimes menos graves. Hoje é punido com reclusão que o legislador quer que seja punido com reclusão. Temos infrações penais de menor potencial ofensivo punidos com reclusão. Exemplo clássico, lei de licitações. Outros exemplos, stalking, punido com reclusão. Agora, e eu acho que se chamar o legislador hoje, nós vamos nos arrepender no sentido de vir uma legislação contra, vir uma legislação, porque as últimas que vieram, elas buscaram engessar um pouco a magistratura. A magistratura tem sido a maior vítima das novas leis. Então, eu tomaria cuidado em chamar o legislador para intervir. E aí, meu medo, desembargadora Cátia, é que voltemos ao legislador que quer proibir liberdade provisória, como fez no pacote anticrime, quer determinar regime de cumprimento de pena, é o responsável, ao fim e ao cabo, pela consequência penal. Isso me assusta, eu não gostaria de voltar para essa triste época já espancada pelo STF e pelo STJ. E os tribunais? Eu acho que os tribunais podem trabalhar parâmetros, sim. Eu acho que os tribunais têm total condições de trabalhar parâmetros, para não tirar a liberdade do juiz de primeiro grau. Eu imagino o juiz de primeiro grau absolutamente desmotivado se tirarem a liberdade dele, mas exigirem melhor, um convencimento motivado, trabalharem melhor esses nortes, esses paradigmas. E eu acho que com isso teremos uma aplicação da pena mais próximo do ideal. Tenho certeza que não chegaremos a um consenso qual o sistema ideal. Mas eu acho que o nosso sistema é bom e eu tenho muita fé no judiciário brasileiro. Desembargadora Cátia, eu corri, eu vejo que eu estourei um pouquinho, peço mil desculpas, peço desculpa a todos que estão assistindo e agradeço ao juiz Anderson novamente o convite. Doutor Rogério, muito obrigada pela sua brilhante palestra, o senhor é um professor nato. Eu, como Vossa Excelência, eu entendo que a melhor que nós podemos fazer é um acordo em todas as situações. Eu tenho essa natureza, né? Eu tenho uma natureza de sempre tentar conciliar as situações. E não podemos fazer isso em todos os campos do direito penal, mas onde pudermos fazer, eu acho que o consenso é a melhor técnica. Vejo que a sua colaboração, vários tópicos que o senhor trouxe, são questões até que poderíamos desenvolver em várias palestras, mas são questões que têm que ser estudadas realmente por esse nosso grupo de trabalho, e ver que solução realmente melhor solução que poderá ser dada ao final para essa questão da dosimetria. E isso nós temos discutido no nosso grupo, né, no GT, se será efetivamente melhor realmente uma orientação do CNJ, baseada no que esse grupo produzir, ou uma mudança na legislação. Como Vossa Excelência realmente mencionou, a lei ela não tem sido muito feliz ultimamente no nosso campo penal e processo penal. Eu concordo também com o senhor nesse aspecto, talvez porque falte conhecimento dos legisladores, assessoramento jurídico, assessoramento técnico, não sei, mas se criam leis, muitas vezes nós vamos aplicá-las, nos deparamos com aqueles absurdos, né? Muitas vezes se tornam inconstitucionais, a questão lá do regime integralmente fechado, e todas essas questões que vão surgindo, mas talvez uma orientação realmente por parte do CNJ traga um efeito para os juízes, de forma que não atrapalhe efetivamente o entendimento de cada um na aplicação das penas. Então, eu agradeço a todos os palestrantes desse painel, agradeço novamente o convite do CNJ, para que eu pudesse presidi-lo, foi uma honra, estou aqui à disposição também
para qualquer colaboração. Voltarei ao final, doutor Anderson, para o último painel, porque infelizmente, eu tenho sessão agora na parte da tarde, me ausentarei por um tempo, mas voltarei para o final dos trabalhos. Então, devolvo aqui a palavra ao cerimonial, ou à mesa, agradecendo mais uma vez pelo convite. Boa tarde a todos. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados